O Tiago me convidou para eu contar a minha experiência. Faz há 2 meses, mais ou menos, me levaram para aquele programa 180. Eu disse, olha, mas vocês só trazem para esse programa o pessoal que teve assim uma conversão de Saulo de Tarso, com 180 graus de conversão, uma coisa dramática. Eu não tive, não aconteceu isso comigo. Mais um texto que eu aprecio muito, 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10. É um texto que eu gosto de pregar muito também. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então veio o verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Ele disse, eu não vou permitir que a graça de Deus para mim tenha sido dado inútil. Faz uns 3 anos, acho que 1 ano antes da meditação, numa reunião com todas as instituições que estão dentro da União Central, me convidaram para uma pequena homenagem. Estava os 3 no NASP, Casa Publicadora, Hospital, super bom, e eles me deram uma medalha, mas o importante não é a medalha, nem o seu valor, mas o simbolismo, porque atrás está um texto, eu coloquei isso aqui num lugar especial na minha estante, 1 Timóteo 1,12. Timóteo 1,12. O texto diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Esse é um texto muito bonito, porque se você pegar o contexto, Deus está dizendo o que é que você quer ser. Perguntou para Paulo, você quer ser ministro? Tem as suas credenciais. Eu persegui a igreja, eu mandei matar, coloquei muitos na prisão. Mas na continuação ele disse: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim. Eu creio que aconteceu na vida de muitos, como nós conhecemos. Paulo disse: eu quero ser ministro. Jesus deu as suas credenciais. Eu persegui a igreja, fui insolente, mas a graça de Deus transbordou sobre mim. Então, quando a graça nos alcança, nós somos transformados de uma maneira como nós nem imaginamos. Comecei meu ministério no Peru, trabalhei 7 anos lá, e depois que, com o passar do tempo, que você vê por que Deus levou você para alguns lugares. No momento você não podia entender. E um texto riquíssimo que fala sobre a vontade de Deus, que é aquele de Jeremias 29:11, vocês sabem esse texto de cor, Jeremias 29:11. Porque, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Então, como fui
filho de uma família grande, a minha filosofia era mais do esforço do que pelo talento. Gênio, não tem nada de gênio. É só você perguntar a algumas pessoas que tocam muito bem quantas horas elas treinam por dia. Não sei quantos de vocês leram há um pouco mais de um mês a entrevista do Oscar, que chamam de Mão Santa, e alguma pergunta lá na entrevista, na revista Veja, para ele, Mão Santa. Ele disse que ninguém sabe que eu treinava, fazia 800 lançamentos por dia. E eu só ia para casa depois de acertar 20 lançamentos sem errar um. Então esse Mão Santa não é nenhum gênio, é esforço. Eu creio, sou da escola do esforço, não do gênio. Você tem um gênio e vai se sobressair. Então, depois que fui para o Peru, voltei para o Brasil, para a Igreja Central de Brasília, fui para o Rio Grande do Sul, meu presidente aqui era o pastor Floriano. Fui ser diretor JA. O gaúcho é bom para festa. Nossa, para congresso, para Campuri, uma coisa estupenda demais. Eu estava lá há 2 anos e meio, estava gostando do pessoal. Chamei um moreno, Jason McCracken, não sei quantos de vocês conhecem, que foi estudante missionário, então ele turbinou a área de desbravadores. E quando eu estava lá no interior, estava recortando, naquele tempo recortava, não sei se recortam até hoje, não. Acho que não se recorta mais, não. Recortando nas firmas, aí veio um telefonema do tesoureiro, pastor Wilson Oliveira. Não dizia nada, hein? Eu disse, mas o que aconteceu? Está vindo um chamado para você para a Associação Paulistana. Desculpa vocês que são paulistas, mas São Paulo estava no último lugar para receber chamado. Então, aí tive que voltar a Porto Alegre. Mas o sofrimento não foi esse. O sofrimento é com quem você conversar. Sabe o que é você procurar um amigo, abrir o coração sem medo de passar para frente aquilo que você pensa, aquilo que você diz, a sua dor, saber filtrar. Como eu estava ali há 2 anos e meio, era difícil. Eu queria conversar com alguém, o que você acha? Eu vou, eu fico. Eu não podia falar com o presidente, porque nessas horas o presidente como é que diz? Neutro. Ele tem a sua vontade, mas fica neutro. E então telefonei para o pastor Henrique Berg. Ele disse, você não procurou chamado, se chegou nas suas mãos, vá. Pode dizer, mas é cedo demais. Você está aqui há 2 anos e meio. Então, resolvi aceitar o chamado. Sabe aquela viagem que você no início do dia começa e sai, está nublado, com nevoeiro, chuviscando, aí você diz assim, não devia ter saído agora, devia ter esperado. Foi mais ou menos assim. Então, eu cheguei na Paulistana, o pastor Wilson Salles era o presidente. E por que não queria vir para São Paulo? Fui morar na Avenida Santo Amaro. Morava ali em Menino Deus, num bairro tranquilíssimo. Morar num apartamento em frente à Avenida Santo Amaro. Aí aquilo ali, bom, você tem que suportar. Depois de 6 meses aí mudamos mais para dentro. E quando passa o tempo, também numa viagem que às vezes você sai e vê o dia nublado com nevoeiro, à medida que você prossegue a viagem, aí de vez em quando as nuvens vão se desfazendo, aí o sol, o dia fica bonito. Então foi mais ou menos isso que aconteceu.
Depois de vários meses de estar ali na Associação Paulistana, foi bom ter ido. E ali realizei um dos grandes sonhos. Porque lá no Sul, o secretário, que eu não vou dizer quem é, vocês conhecem, ele disse: Zé, qual é teu desejo? Eu disse: eu gostaria de estudar na Anderson. Mas tu não és gaúcho? Tu acha que a gente vai te mandar para lá? Bom. Depois de 6 meses de estar na Paulistana, o tesoureiro era o pastor Horácio Targas. Aqui uma entrevista com ele. Pastor, é o seguinte, eu tenho um sonho, gostaria de falar com o senhor. Eu gostaria de estudar na Anderson. Ele disse: eu já estive pensando, que eu estive lá, e eu creio que você deve ir, e nós vamos pagar para você ir 2 anos. Nossa! Gente, que coisa fantástica! Então, à medida, por isso que a gente diz, Ellen White diz, se a gente tivesse a presciência de Deus, escolheríamos o caminho que nós estamos passando agora. Não é uma escolha nossa, é a escolha de Deus. Porque Deus vê o nosso futuro, vê aonde é que nós queremos ir e aonde é que nós podemos chegar. Então, depois de 2 anos e meio, fui para Andrews, fiz o meu mestrado, voltei como pastor da Igreja Central Paulistana, uma igreja com um potencial humano tremendo, bárbaro, muito, muito, muito bom mesmo, um potencial humano. Substituir o pastor Sérgio Scheffer não era fácil, porque ele era um excelente pastor. Mas o grupo de anciãos, o grupo de diáconos e os oficiais daquela igreja, olha, eu, sem querer deixar com inveja qualquer pastor de qualquer outra igreja, pelo menos naquele tempo, eu não conhecia. Eu não conheço. Um potencial muito. Estava lá há 2 anos, aí veio a quadrienal. E me chamaram para ser evangelista. Oh, Senhor! Nossa! Nunca fui evangelista. Não gostava, não é que gostava de evangelismo, mas evangelismo para mim era como se fosse um castigo assim. Você fazer conferência, aí evangelista e ministerial, pastor José Maria Barbosa, aí me chamaram lá para frente. E eu fui com a cara de quem tinha tirado em 2º lugar. Né? O pessoal disse: mas rapaz, que cara é essa? Eu recebi, mas não recebi com entusiasmo. Aí tentei falar com a administração, disse: olha, a auditoria descobriu um furo aí na igreja, eu acho que não é bom eu sair agora. Porque vocês não me deixam aqui muito tempo. Dura coisa está pedindo. Eu estava num cabo de guerra com Deus. Aí eu disse: ok, Senhor, eu vou. É um dos momentos que eu senti mais paz na vida. Tudo bem, Senhor. Eu não queria. Mas se tu queres, eu vou. Então fui na primeira semana. Já tinha uma carta na mesa do pastor Bessa: bem-vindo às siglas ministeriais, espero que já esteja preparando 30 noites ininterruptas para a Semana Santa. Primeira sentada na cadeira, você abre uma carta dessa, né? Aquele soco de luva de boxe que não desmaia você, mas deixa você zonzo. Isso era quinta-feira. Na sexta saí para um acampamento com o pastor Arthur Masca, fui ajudá-lo na fazenda Itaipava e saí da fazenda Itaipava como diretor de jovens da União Central. Vocês já imaginavam se eu tivesse dito não vou?
Aí disse, para aqui não vem, né? Mas para outra você vai. Então, é por isso, o texto diz assim, eu que sei quais são os melhores caminhos para você. Caminhos de bem. Para dar o que você quer. Então fui para a União, fiquei 4 anos na União. Pastor Mário Veloso estava no meu encalço, querendo me levar para o SALT. Me levou lá uma vez e eu não fui muito bem recebido pelo diretor. Não tem problema. Ele até pediu desculpas pela maneira. Depois aí fez uma tentativa e me conseguiu. Eu não vou dizer que palavras de boas-vindas eu recebi do diretor, mas é meu amigo até hoje. E fui. Foi um dos grandes desafios, porque você tinha o material para ser pastor, não para ser professor. Dá 4 ou 5 aulas por semana. Eu tinha a biblioteca, mas nunca durante tanto tempo me levantei de madrugada como quando fui colocado como professor do SALT. 3 da manhã, sempre, para preparar as aulas, porque você não pode chegar lá diante dos alunos, né? Ali no SALT, uma excelente experiência. A turma, tem alguns que eu formei, de vez em quando me encontro com eles, eu falo, olha aí, onde é que vocês foram chegar, hein? Pastor Ayrton, o diretor da ADRA, da divisão, por aí, uma turma excelente, muito boa mesmo. E depois de um tempo me chamaram para ser diretor interno do colégio. Era o pastor Roberto, meu chefe. Diretor interno, diretor de assuntos estudantis, sabe esse que é um amortecedor entre a administração e os alunos. A administração pede uma coisa, a administração nunca se queima. Manda você. A administração diz, olha, está acontecendo isso. Certo. E os alunos, pastor, está faltando isso. Então passei aproximadamente 1 ano e meio uma experiência muito boa. Eu não pensei que os nossos jovens do internato tinham tanto problemas. Eu tinha fila de manhã à noite. E não era por questões financeiras, felizmente, que era outro setor, mas era a vida espiritual. E aprendi muito naquele período. Depois recebi o chamado para a divisão sul-americana. 1990. Aí me lembro. Aí de novo volto a esse texto. Eu que sei o que quero para você no futuro. Na divisão sul-americana eu tenho uns 8 países. Se você não fala espanhol, você vai ficar na 2ª e 3ª. Do carro, né? 2ª e 3ª. Então quando você sabe, aí você já dá uma disparada maior. Aí depois eu me lembrei. Deus lá na frente disse, você um dia vai estar na divisão sul-americana, você vai precisar do espanhol, então eu vou ter esse período aqui com você, para você provar. Então não existe nada por acaso, meus irmãos, em nossa vida. A escolha que você faz, nós temos que pedir a ajuda de Deus. Em muitas problemas, um texto que me ajudou, que também
fala de paz. Alguém dizer, olha, não sei o que você, nós não precisamos de você aqui, mas você receber essas palavras de boas-vindas. É um texto preferido, 2 Coríntios 12. Texto muito forte, muito rico. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Esse texto é muito rico, porque às vezes nós estamos passando por tantos problemas, não sabemos. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Texto riquíssimo. Então, estive na divisão, estava cansado, porque o pessoal JA é muito exigente. Eu já falei isso para ele. Às vezes você estava almoçando e dizia, eu estava pensando que seria interessante se a gente fizesse um manual para os capelães dos clubes. Embora. Na outra semana, pastor, está pronto? Espera aí. Mas eu só mencionei a ideia, então cobravam muito. Mas quem me cobrava mais era eu mesmo. Às vezes acontece com a gente, os outros cobram, mas às vezes o mais somos nós mesmos. Então, esse texto me ajudou bastante. Fui para a divisão, recebi o telefonema do Euler, professor Euler. Ele disse, você está em pé? Eu digo, pode mencionar, pode falar. Ele disse, queremos que você venha organizar a pastoral universitária. Foi um momento difícil, especialmente para minha esposa, para Neuza, porque estávamos há muitos anos tranquilo, e São Paulo ainda era igual, foi uns meses de bastante dificuldade e adaptação. E às vezes eu encontrava com os colegas e dizia, mas você deixou Brasília para vir aqui para o Egito? Em lugar de uma palavra de... Bom, aí depois eu vi lá na frente. Se tivesse ficado na divisão, teria ficado até 2005. Depois iria ser pastor de igreja ou alguma coisa assim. Em 2007 recebi uma carta da Casa Publicadora pedindo para eu escrever a meditação para 2011. Iria haver um conflito muito grande se eu tivesse noutro lugar e não aqui a pastoral universitária. Então eu falei para o professor, eu estava fazendo pouco. No dia que eu recebi essa homenagem, o pastor Marcos Benedito, eu disse, olha, eu já tenho 180 meditações prontas. Ele disse, olha, não tem problema, se você não fizer, já tem outra no gatilho. Nossa, aquilo ali foi... No dia seguinte, coloquei o relógio 1 hora mais cedo. Cancelei todos os compromissos. Tudo que era camporia, semana de oração, para escrever a meditação. E Deus me deu sabedoria e força para isso. Deixe-me só mencionar. Então, eu poderia dizer que a minha vida é uma expressão da vontade de Deus. 3 inquietações que eu quero deixar com vocês, que eu tenho hoje. A pregação do Evangelho, a porcentagem ainda que nós precisamos alcançar, esse é um desafio. O segundo desafio dos nossos jovens é
pessoal fica inventando um montão de coisas para manter os jovens na igreja. Isso se constitui um grande desafio, porque tem muitas atrações nas redes sociais, tanta coisa. Mas uma terceira inquietação que eu gostaria de deixar com vocês, eu gostaria de ver pastores dirigindo a igreja como rebanho e não dirigindo a igreja como empresa. Desculpe. Porque há uma ênfase hoje nos números, nos resultados. O pastor está atrás da pilha de tijolos, quanto os apóstolos disseram, olha, vocês cuidam disso, nós vamos ministrar a palavra. Então é uma inquietação que eu tenho. De nós, o pastor, não é líder, mas é empresário. A igreja, em alguns lugares, o pastor não é pastor. Ele vê como estão dando nos departamentos, mas dificilmente visita, dificilmente senta-se com os seus membros. Então, essa é uma das inquietações. Eu gostaria, nesta noite, de agradecer, e de novo eu menciono aqui o texto de 1 Timóteo 1, agradeço a Cristo porque me considerou fiel, me apontando para o ministério. E a vida de cada um de nós está nas mãos de Deus. E o texto esse de 2 Coríntios 12, 9, quantas vezes eu não podia dormir e eu ficava repetindo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E a graça de Deus realmente é suficiente, basta para todos nós. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis no chamado que Deus nos fez. Amém.